Muito bem, estamos de volta falando sobre a fé mentirosa. No programa anterior nós falamos a respeito do bom pastor e do mercenário. Falamos e demos alguns exemplos. Nós temos falado, eu tenho insistido nesse tema, porque é o que eu tenho visto, e é o que Deus tem falado ao meu coração. Certamente que mais adiante eu mudarei os temas, porque nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, por enquanto, Deus tem mandado eu falar sobre a fé mentirosa. Falei durante muito tempo sobre as mentiras que parecem verdade. E tenho falado já em alguns programas sobre a fé mentirosa. Muita gente fala, eu tenho fé em Deus. Muita gente. Nós vimos aí recentemente o carnaval. Nós vimos aí as escolas de samba honrando o diabo. Essa é a realidade. Prestando oferenda para o mundo todo ver o diabo. E ninguém falou nada. Alguns pastores, esporadicamente assim, falaram alguma coisa. Mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E o diabo foi honrado, adorado no meio das passarelas, para que o mundo inteiro, para que viessem outras pessoas de outros países e pudessem ver sobre isso. Inclusive, a escola de samba, a Mangueira, que ganhou o carnaval, ela fala do diabo. Ela mostra o diabo, as pessoas cultuando o diabo. Ninguém falou nada. Então, vamos ver o seguinte. A Bíblia fala em Malaquias o seguinte: o filho honrará o pai. Então, por que a pessoa honra o diabo? Porque ele é filho do diabo, naturalmente. E o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, Deus está falando, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Será que foi isso que nós vimos? Agora eu pergunto a você, se eu fosse lá na passarela do samba, tanto em São Paulo, em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, e perguntasse àquelas pessoas se elas amam a Deus, creem em Deus, se elas acreditam em Deus, qual a resposta que elas dariam? Certamente que todas falariam, não, nós cremos em Deus. Deus é tudo. Deus está em primeiro lugar para a gente. Mas você vê que isso é uma mentira. Porque quem foi honrado? Quem foi glorificado lá na passarela do samba? Quem foi? O diabo. Então você vê o quanto as pessoas são mentirosas. Agora, eu pergunto a você, quantos pastores você, e de repente você, pastor, você me vê, quantos pastores têm mostrado às pessoas a verdade? Têm falado a verdade para as pessoas? Tirado as pessoas desse mundo pagão, desse mundo idólatra, desse mundo ecumênico, desse mundo perverso diabólico? Quantos são os pastores que têm se preocupado com isso? Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Foi isso que os discípulos fizeram. A preocupação do Senhor Jesus, dos seus discípulos, era tirar as pessoas das mentiras, da idolatria dos fariseus, dos sacerdotes. Eles quase não falavam de prosperidade, não é verdade? Não que a prosperidade seja contra. Eu falo de prosperidade e gosto de falar de prosperidade porque está na Bíblia. Agora, se a gente analisar bem, o Senhor Jesus quase não falava de prosperidade. Os discípulos também não falavam de prosperidade. Quero deixar bem claro, não sou contra a prosperidade. Cansei de falar e continuo falando quando tenho oportunidade. Agora, qual era a função do Senhor Jesus? Qual era a função primordial dos seus discípulos? Era levar a verdade. E por essa verdade, eles pagaram um alto preço. Vê se eles tiveram uma vida boa. Vê se eles puderam viver sossegadamente. Não. Por quê? Porque o que eles falavam causava uma reação. Uma vez eu fiz uma reunião no Rio de Janeiro para pastores, eu falei para eles, olha pastores, se o seu evangelho que você prega não causa reação, é vagabundo. O seu evangelho é vagabundo. Não estou dizendo que o pastor é vagabundo, mas eu disse, o seu evangelho é vagabundo. Porque o evangelho tem que causar uma reação. Você vê, o evangelho do diabo causou uma reação. Praticamente a maioria das escolas falaram sobre o diabo, das imagens,
Mostraram o Jesus crucificado, filho de Maria, sendo carregado na procissão. Isso a Igreja Católica não falou nada. A Igreja Católica, nem os almofadinhas, nem os coxinhas falaram nada. Teve escola de samba que mostrou a Maria, que mostrou Jesus, que mostrou a Aparecida. Ninguém falou nada, muito pelo contrário. Ó, todo mundo bateu palma. Agora, quando eu falo da idolatria, quando eu falo do Jesus, filho de Maria, crucificado, comprado em um mercado, quando eu falo sobre a idolatria, aí eu sou ofensivo. Aí eu sou antipático. Aí a maioria das pessoas não gostam de mim. Mas eu não estou preocupado se você gosta ou você não gosta. Você pode honrar quem você quiser. Eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar o meu Deus, custe o que custar. Agora, você pode honrar o diabo, como as pessoas honraram o diabo no carnaval. E está escrito, se eu sou o Senhor, está escrito aqui em Malaquias. Onde está a minha honra? Onde está a minha honra? E um detalhe importante que eu gostaria de falar, que a maioria dos pastores, quando eles falam de honra, eles só falam de honra para a pessoa honrar com dízimo e com oferta. Aí eles falam da palavra honra. Aí eles lembram da palavra honra. Olha, você tem que honrar Deus, porque quem é de Deus tem que honrar Deus com dízimo e com oferta. Aí eles pegam um versículo da Bíblia, eles falam essa parte de Malaquias. Não tô dizendo que está errado. Agora, por que eles não falam em honrar Deus com a verdade? Por que determinados pastores não pregam essa mesma honra do outro lado, como tem que ser? Porque aqui está escrito, aquele que serve a Deus tem que honrar a Deus. Deus faz uma pergunta, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? E a honra é a verdade, porque o resto é consequência, meu amigo e minha amiga. Quando a gente obedece a Deus, todas as bênçãos são em consequência. Deus guarda a gente de uma maneira geral, de manhã, de tarde, de noite, na cidade, no campo. Está escrito isso em Deuteronômio 28. Agora, não foi isso que a gente viu. Não é isso que nós temos visto. Quer dizer, onde está a honra de Deus? Onde essas pessoas deveriam estar se elas verdadeiramente crescem em Deus ou creem em Deus? Elas deveriam estar na igreja. Não, elas estavam, batendo palma para o diabo. A maioria das escolas de samba honraram o diabo. E eu pergunto, quem se manifestou contra? Quem se manifestou contra? Quem se manifestou contra? Jesus sendo carregado, quer dizer, não é Jesus, é o Jesus filho de Maria, mas carregado lá na procissão do carnaval, as pessoas com Maria estampada na camiseta, com a Aparecida estampada na camiseta, quer dizer, uma mescla entre demônio e entre as coisas da Igreja Católica, que na realidade por trás disso tudo é a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Mas ninguém se manifestou. Então, meu amigo e minha amiga, qual é a sua fé? Quem você está honrando? Porque eu digo o seguinte, a quem a gente honra é a quem a gente pode pedir ajuda no dia da necessidade. Se você honra o mundo, você honra a sua família, você honra o seu pastor, você honra a sua religião, então quando você estiver com uma dor de barriga, peça ao seu pastor para lhe curar, peça a sua religião para lhe curar, peça ao mundo, peça a sua família para lhe ajudar. Não peça a Deus porque Ele não vai te ajudar. Isso eu te garanto, Ele não vai te ajudar, porque você não está honrando a Deus. Não está honrando a Deus. Agora, quando a gente honra a Deus, então a gente tem coragem, a gente pode dobrar os nossos joelhos, abrir a nossa boca e não precisa falar muito, falar só a Deus, eu te honro, o Senhor tem que me honrar, e Deus vai nos honrar. E Ele honrou. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, muitas vezes, através da oração, ele mudou aquilo que Deus havia determinado. Foi a única pessoa em toda a Bíblia que mudou muitas vezes os pensamentos de Deus. Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. E Moisés falou assim, se o Senhor for destruir, então risca o meu nome do livro da vida. E Deus ouviu Moisés. Para você ver o grau de intimidade. Agora, por que Deus ouviu Moisés? Porque Moisés ouvia Deus. Por que Deus honrou Moisés? Porque Moisés honrava Deus. E de repente você, pastor, você está honrando o seu líder. Você está preocupado com o seu sistema. Você está honrando mais o seu sistema, a sua liderança, do que propriamente dito Deus. Porque as verdades você não fala.
Você não fala, você não tem falado. Não são todos. Essa é a realidade. Então, quando a gente vê um carnaval honrando o diabo, o que a gente pode fazer? Se as igrejas que têm a função de honrar a Deus não estão honrando, então o diabo, ele ganha campo. Então as pessoas saem nas ruas e vão honrar o diabo. Essa é verdade, porque a Bíblia fala isso. Se o sal não serve, então ele é insípido, ele serve para ser pisado. Então o que nós vimos aí foi uma blasfêmia? Sim, foi uma blasfêmia. Foi uma coisa pública para o mundo inteiro ver as pessoas honrando o diabo. A culpa é da igreja. A culpa não é do diabo. A culpa é da igreja omissa. Igreja omissa, pastores omissos, pastores que conhecem a verdade, mas são coxinhas, almofadinhas, são verdadeiros parasitas que estão preocupados com o seu sistema, com a sociedade, preocupados com o que as pessoas vão dizer. Então o diabo ganha força. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E não vai melhorar. E não vai melhorar enquanto a igreja for omissa. Enquanto os pastores forem omissos, o diabo ele vai deitar e rolar. Foi isso que a gente viu no carnaval. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o tipo de fé que você tem? A quem você está honrando? Para terminar, a quem você honrar é esse a quem você vai pedir ajuda e esse vai te livrar. Se você honra a Deus, você pode, na sua casa, dentro do banheiro, orar que ele vai te atender. Agora, se você não honra a Deus, então você tem que continuar indo na igreja fazendo campanha, pensando que a campanha vai te ajudar. Que ajuda é a gente honrar a Deus. Quando a gente honra a Deus, dentro da nossa casa, no banheiro, a gente pode orar e Deus vai nos ouvir. Essa é a verdadeira verdade, podemos dizer assim. Mais uma vez, eu termino pedindo a sua ajuda. Se você quiser me ajudar, eu coloco o número da conta, eu preciso da sua ajuda, sou um pastor independente, não tenho vínculo com ninguém. Prego aquilo que Deus manda eu pregar. Tenho viajado, fui a Minas, aqui a São Paulo, vou para o México no final do mês, passar um mês no México pregando a palavra de Deus, com pastores, pessoas de outras igrejas que eu nunca conheci, porque eles querem ouvir a verdade. Então me ajude, por favor. Eu peço a sua ajuda. O que você puder ajudar, eu coloco o número da minha conta e da agência para que você me ajude. Que Deus abençoe a todos. Veja mais vídeos no YouTube que diz: mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Retz. Até lá.